Voltamos e agora vamos saber mais sobre a língua brasileira de sinais. Olá, boa noite. Eu sou Pedro e vou apresentar para vocês os sinais do mundo. Hoje, trazer para vocês os sinais de universidade, professor e aluno. Para a universidade, o sinal é esse. Letra U, configuração de mão dessa forma, passando em cima do dedo. De novo. Na construção de uma frase, eu estudo em uma universidade. Então fica assim, eu estudo na universidade. Sinal de aluno, configuração de mão em A, batendo no braço em qualquer um dos lados, não interfere na compreensão do sinal. Aluno ou aluno. Novamente, aluno, que significa também estudante. Sinal para professor, configuração de mão em P, batendo de um lado para o outro. Professor. Na construção de uma frase juntando os dois sinais, o aluno gosta do professor. O aluno gosta, professor. Juntando todos os três sinais, universidade, aluno e professor, numa frase fica: o aluno gosta do professor da universidade. Esses foram os três sinais de hoje. Na próxima semana eu trago mais. Tchau! A partir de hoje, você confere aqui no Mundo Universitário um novo quadro em parceria com a Assessoria de Comunicação da Universidade, o Vitrine. E já que falamos sobre direito, vamos bater um papo com o gerente do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente da UESB, Michel Farias, sobre a maioridade penal. Essa proposta de emenda à Constituição, que altera o sistema de imputabilidade penal no Brasil, ou seja, reduzindo a idade de 18 para 16 anos, ela traz significativos retrocessos para toda a política de direitos humanos que vem se consolidando desde 1988 com a Constituição Federal e, posteriormente, com o Estatuto em 1990. Isso acarreta para nós do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente diversos aspectos negativos, porque, primeiro, é um retrocesso social, segundo, vai de encontro à própria ordem jurídica, que estabelece uma política de garantia de direitos, e um terceiro aspecto também, que isso enfraquece o conjunto das bandeiras históricas que foram construídas ao longo desse processo de construção de uma legislação especializada no Brasil. E isso traz reflexos também porque a redução em si já é uma maneira de violentar toda a população de adolescentes e jovens, principalmente aqueles que estão inseridos dentro de um contexto de vulnerabilidade social e risco social e pessoal. Um dos discursos mais fortes que a gente vê hoje no Congresso Nacional é de que existem diversos países que estão diminuindo, reduzindo a idade penal. E isso partindo para avaliar os dados estatísticos de cada um dos países que diminuiu, que reduziu a idade penal, a gente percebe que não houve avanços significativos em relação aos dados estatísticos para a diminuição da criminalidade. E isso é uma perspectiva absolutamente equivocada. O próprio Estados Unidos, que foi um dos que mais defendeu essas bandeiras na América Latina, ele tem apresentado, inclusive, índices negativos, no sentido de que a criminalidade, por um tempo, reduziu, mas logo posteriormente ela avançou de uma maneira vertiginosa. Portanto, o fato de reduzir a idade penal não quer dizer que isso vai influir diretamente na redução dos índices de criminalidade e violência no país. A PEC da redução ela vai de encontro a todos os compromissos internacionais que o Brasil fez, principalmente a partir da Convenção pelos Direitos da Criança da ONU, e logo posteriormente também fere todo um sistema que foi pensado democraticamente
em relação à proteção especial de crianças e adolescentes no Brasil. Portanto, as razões que levam, né, os legisladores a pautarem a redução da maioridade penal vai absolutamente de encontro a todos os princípios que regem o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Não se adequa às normas trazidas pelo Estatuto e, ao mesmo tempo, também é um instrumento absoluto de negação da histórica política de direitos humanos que, a duras penas, a gente construiu no Brasil. Existe um equívoco muito grande em torno do que seria essa proposta de manutenção, né, da idade, da responsabilização penal a partir dos 18 anos. O fato do adolescente não responder por crime e nós termos um sistema diferenciado, isso não quer dizer que pura e simplesmente existe uma inimputabilidade, existe uma absoluta irresponsabilidade por parte do adolescente. O Estado brasileiro, sob a égide do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem instrumentos de responsabilização desse público de adolescentes que praticam atos infracionais. Daí dizer que manter o regramento do jeito que ele está, não quer dizer que nós criaremos toda uma realidade de impunidade. Impunidade não se caracteriza como irresponsabilidade por parte do sistema que visa criar as condições tanto para reeducar o adolescente ao todo ato infracional, como também responsabilizá-lo pela sua atitude que infringe toda a ordem jurídica. Vamos saber agora qual é a nossa dica do mundo. O livro que eu indico é Roube como Artista, de Austin Kleon. Austin Kleon, ele é um designer norte-americano, ele é um autor e designer norte-americano. Inclusive, esse livro ele foi indicado a algumas premiações nos Estados Unidos. E esse livro, basicamente, ele traz uma temática de criatividade, ensina a gente a pensar fora da caixinha, a se abrir para novas ideias, novos projetos e tal. No livro, o que mais me chama a atenção, assim, ele traz muitas dicas para quem quer inovar, para quem tem sonhos, projetos novos, quer fazer coisas diferentes, coisas inusitadas. E ele traz assim, muitas dicas que meio que ajuda a gente a tirar todo o bloqueio criativo. Por exemplo, tem uma parte no livro que ele fala sobre a procrastinação produtiva. Tem outra parte no livro que ele ensina que nada hoje em dia é original. Então, muitas vezes, quando a gente vai criar, seja um trabalho... Citar aqui um exemplo, um trabalho de fotografia, um trabalho de arte, um trabalho de literatura. Muitas vezes a gente tem altas ideias e a gente sempre se limita achando que a minha ideia, alguém provavelmente já falou sobre isso, alguém provavelmente já fez sobre isso, mas nada é original. A gente sabe que tudo que a gente cria hoje em dia, de certa forma, traz um pouco de uma coisa que a gente viu lá atrás, traz um pouco das nossas experiências, da nossa bagagem de mundo, traz um pouco de obras de outros artistas. Então, assim, foi a parte que eu mais me identifiquei com o livro e a parte assim, que me faz, todas as vezes que eu tenho algum tipo de bloqueio criativo, todas as vezes que eu quero me inspirar novamente, eu sempre pego esse livro para reler, justamente por isso. Eu indico esse livro para pessoas que, de certa forma, queiram se abrir para a criatividade, pessoas que trabalhem com criatividade, ou até pessoas que não trabalhem, mas que queiram, começar a ser mais criativo, começar a inovar, pessoas que têm projetos e, às vezes, se limitam, pessoas que têm sonhos e por aí vai. Está na hora de mais um intervalo, mas voltamos daqui a pouco para saber mais sobre o Cursinho Quilombola. Não saia daí!